Hello student, Ricardo Augusto from English U, a nossa 7ª aula do nosso módulo 1. Espero que você esteja aproveitando muito o nosso curso até aqui. Parabéns por ter chegado até essa aula, é o nosso primeiro módulo. Com certeza até aqui você já tem muito conteúdo que já está auxiliando você na comunicação do idioma de forma escrita e também, como foi na nossa aula anterior, o nosso primeiro exercício prático, né, de muitos que virão aqui durante os nossos módulos. E seguindo, então, hoje, nós já aprendemos o presente simples do inglês, já aprendemos o to be, fizemos o nosso exercício prático e agora vamos para uma terceira importantíssima estrutura do inglês, que é o passado simples. Hoje nós vamos aprender a utilizar, a falar no passado. E na minha opinião, 80% do que falamos em qualquer idioma normalmente se está no passado. Por exemplo, tudo aquilo que eu acabei de dizer agora já se foi, já é um passado. E se eu tiver que contar algo, uma história para alguém, normalmente 80% do que eu vou utilizar está no passado. E se isso é muito importante, a aula de hoje então, uma das mais importantes na minha opinião. E tem também algumas coisas para a gente se adaptar, que são diferentes do português, são mais fáceis do que o português, e algumas são diferentes, mas não difíceis, né, conforme o português que nós já falamos, ok? Não deixem de baixar o material logo abaixo aqui do nosso vídeo. Se tiver também, sempre como eu digo, arquivos, extras, vídeos, artigos e assim por diante, não deixem de ver, não deixem de enriquecer o seu conhecimento a cada aula. Estou muito contente até aqui com os resultados e vamos seguindo com nossa comunicação do inglês, chegando aí já, né, numa parte final do nosso módulo 1, quase chegando ao nosso teste 1. Muita coisa ainda pela frente, porém muita coisa já vista, ok? Vamos seguir então da nossa introdução com o arquivo na mão, né? Com o arquivo na mão, vamos aí ao Simple Past, ok? Antes de começar o que está aqui no nosso material, vou deixar para vocês duas palavrinhas mágicas do passado. Eu chamo de palavrinhas mágicas, assim como nós vamos ter aí no futuro também as palavrinhas mágicas para utilizar. O futuro simples nós temos para o passado simples. Tá aí na legenda para vocês a primeira, last. Last significa último ou passado. Vamos colocar num contexto aqui para você entender, ó. I went to the mall last week. I went to the mall last week. Eu fui ao shopping semana passada ou na última semana. O went, que está aqui na legenda, nós vamos ver, né, daqui a pouco, que é o verbo go no passado. To the mall você já sabe que é ao shopping. E last week seria semana passada. Então, last é a nossa palavrinha mágica. Por quê? Aqui no passado simples, nós precisamos dar um tempo para essa ocorrência da fala, ou, né, da nossa prática do inglês. Quando foi que eu fui ao shopping? Semana passada. E a próxima palavrinha mágica é yesterday. Yesterday, que significa ontem. Então, duas palavrinhas mágicas nós vamos utilizar muito, assim como outras também. Nós vamos adaptando aí para colocar no passado simples. Um exemplo com yesterday. Let's get started. Um exemplo com yesterday. Ok. I saw my father at downtown yesterday. I saw my father at downtown yesterday. Eu vi o meu pai, tá, no centro da cidade ontem. I saw my father at downtown yesterday. Eu vi meu pai no centro da cidade ontem. Deu para entender? Então, yesterday se refere a algo que passou. Por isso, passado simples. Sabendo disso, vamos seguir aqui com o nosso material para a gente colocar tudo isso em prática a partir de agora. Ok. Você tem ali no início do material, o did nos auxilia a fazer perguntas no passado. Lembram que nós utilizamos o do e o does para fazer perguntas no presente? Né? São dois. O he, o she, o it utiliza o does e o do, né, nós utilizamos para todas as outras pessoas. Eu, você, nós e eles e assim por diante. Já no passado, um único auxiliar, o did. Toda pergunta no inglês precisa de um auxiliar e nesse caso é o did. Vamos repetir aqui comigo. Ó. Let's repeat. Did I? Did you? Did he?
Did she? Did it? Did we? Did you? Did they? Eu aconselho que você repita muito isso sozinho. Parece uma loucura, né? Imagina você falando sozinho no seu quarto ou na sua casa. Did I, did you, did he? É muito importante a repetição. O seu cérebro não decora, mas ele grava e na hora que você precisa utilizar, ele já entrega para você meio caminho andado, ok? Então, ó, did I, se você ainda não sabe as pessoas, os pronomes, os significados, esse é o momento que você precisa se atentar. Anote aí se você precisa, né? Ó, o I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele, ela, we, nós, you, vocês e o they, eles. Agora não é o momento mais para estudar pronomes. Equivocar, cometer alguns errinhos trocando, super natural, porém saber o significado deles já não é mais algo para que você fique tão atento, já é para saber até esse momento. Ok? Então eu faço a pergunta no passado e eu continuo agora. Eu utilizei a pessoa, falta o verbo e o complemento. Vamos utilizar aqui abaixo um exemplo com a pergunta, uma resposta na afirmativa e uma na negativa. Let's go! Did they want to drink beer today? Did they want to drink beer today? Qual seria essa pergunta? Eles querem beber cerveja hoje? Olha só, eles querem seria o do, né? Se eu usasse do they want, era eles querem. Mas nesse caso, como tem o did na pergunta, olha só, o want, que é o verbo, está no presente, o did transporta ele para o passado. Deu para entender? Se eu tirasse o did, seria uma afirmativa, né? No presente. Agora, eu colocando o did, é uma pergunta no passado. Eles quiseram beber cerveja hoje? O did faz isso com a frase e automaticamente joga ela ali pro passado. E olha a resposta na afirmativa. Aí sim o verbo vai mudar. Então vamos lá. Ó. Yes, they wanted to drink beer today. Yes, they wanted to drink beer today. Sim, eles quiseram beber cerveja hoje. O que eu quero chamar a atenção? Que está em vermelho. Na pergunta se tem o did. Na resposta afirmativa não se tem o did, por isso o verbo precisa mudar. E aí que entra agora a estrutura do passado. Na afirmativa, o verbo tem que estar no passado. Prestem atenção, ó, no português eu pergunto, você foi ao shopping ontem? Olha, o foi está no passado, ó. Não é vai, é foi, né? Ou vou. E aí, automaticamente, na afirmativa eu respondo, sim, eu fui ao shopping ontem, né? Então, eu fui também está no passado. Na negativa, eu não fui. Olha, eu fui novamente no português. Então, eu uso no português, na pergunta, o verbo no passado, na afirmativa e na negativa. Já no inglês, não. Na pergunta, o verbo fica natural no presente e você coloca o did e tá feito a pergunta no passado. Na afirmativa, eu mudo o verbo. E na negativa, você percebe ali que eu não mudo o verbo. Vamos ver lá. Ó. No, they didn't want to drink beer today. O did mais o not formou o didn't. Igualzinho você aprendeu o do mais o not, que ficou o don't. Então, eu não preciso ficar explicando muito mais isso, porque vocês já conseguem entender. Então, a forma do did mais o not fica didn't. E aí o verbo continua igual, ele não muda na negativa. E como eu descubro o verbo, o que eu coloco para ele mudar? Tá aí na legenda para vocês, ó. Existem os verbos regulares, que são colocados o ed, tá vendo o want ali? Foi colocado o ed. E na pronúncia fica assim, ó, wanted, wanted. Sabe, é quase um T mudo na pronúncia ou um Dzinho mudo. Não é o wanted, tá? É wanted. Wanted, ok? E aí, esses são os verbos regulares. Acrescentou o ed. É o que nós estamos vendo agora. E depois tem o verbo irregular, que está ali no nosso segundo exemplo, na coluna 2. Então, ó, até o momento, acrescentei o ed. Vamos dar um exemplo, outros verbos que são regulares. Nós vamos aprendendo naturalmente. Like, fica liked, ok? Need, precisar, needed.
ok? Want, que nós vimos aqui, wanted, ok? E vários outros que você vai se adaptando. Irregular, que é o próximo exemplo que nós vamos ver, e a estrutura continua da mesma forma, tá? Só o verbo na afirmativa que vai mudar. Irregular é um verbo que mudou uma única letra, ele já é irregular. Não é possível mais acrescentar o ed, ele já muda automaticamente. E nós vamos ter uma listinha aqui desses verbos no final do nosso material. E você já vai conseguir entender. Estando nessa listinha, que é os irregular verbs, estando nessa listinha, não se tem ed. E os outros demais, a maioria deles, vão ter o ed aí, você vai se adaptando. Exemplo. Did we have to go to church now? Did we have to go to church now? Nós tínhamos que ir à igreja agora? Olha o have, então, se tornando passado, por conta do did, que está na pergunta, é o auxiliar. Nós tínhamos que ir na igreja agora? Olha a afirmativa. Yes, we had to go to church now. Yes, we had to go to church now. Então, esse have se torna had agora. Elimina-se o V e o E do have e acrescenta-se o D. E ele fica had. Ele muda, então, na pergunta, na afirmativa, sendo um verbo irregular. E quando que eu sei que ele é irregular? Vamos lá ao final do nosso material, né? Você vai ver lá na última página, as tabelinhas. Table of Irregular Verbs. Uma tabela de verbos irregulares. Se você pegar ali em ordem alfabética, são duas, uma tabela sequência da outra em duas partes. E você vai ali por ordem alfabética e encontra o have. Aconselho você a fazer uma bolinha ali nos verbos que você vai estudando, que você vai criando frases com ele. E aí você vai ver que naturalmente você vai utilizar todos os verbos dessa lista e não vai aprender de forma decorada. Então tá ali ó, o to have, ok? Faz uma bolinha nele logo abaixo do to grow, tá? Você vai ver na segunda coluna. O que nós vamos usar agora é a segunda coluna. Esquece no momento da terceira, tá? E depois nós vamos ver aí nos próximos módulos a utilizar a terceira coluna. Então, to have, no passado simples, ó, o simple past, está ali então ele como had. Por isso, toda vez que a minha frase for afirmativa no passado e eu for utilizar o verbo ter, que significa tinha, tínhamos, vai depender da pessoa da frase. E voltando lá no nosso material, a resposta afirmativa é yes, we, nós, had, tínhamos, to go, que ir, to church, a igreja, now, agora. Deu para entender? Então prestem bem atenção nisso, para que vocês nos exercícios não tenham essa dificuldade. O verbo have na afirmativa no passado se torna had. E a negativa, o verbo volta a ser have, porque nós temos o didn't, que é a junção de did e not, ok? Negativa então, no, we didn't have to go to church now. No, we didn't have to go to church now. Não, nós não tínhamos que ir à igreja agora. Olha só, o passado, então, não tínhamos. E o verbo se torna aí, volta ao normal. Para ficar mais claro ainda, olha o explicativo que está aqui abaixo. Ó. Lembre-se, o auxiliar did informa o passado. Por isso, na interrogativa, o verbo fica no presente, porque quem manda na frase é o did. Olha que explicação clara para você. E na negativa, quem manda na frase é o didn't. Por isso, o verbo também fica no presente. Mas, na afirmativa, não temos o did. Por isso, o verbo fica no passado, mas apenas o primeiro verbo. Olha, isso é importante ficar atento, porque se eu digo assim, olha, nós não tínhamos que ir. O ir, que é o to go, continua natural. Olha lá no nosso exemplo. O único que muda, né, é o have. E no caso, ele se torna had ali na afirmativa. Ó. Yes, we had, verbo no passado. To go, segundo verbo, continua na afirmativa. Importantíssimo saber disso e ficar atento. Vamos para mais um exemplo ali, para que fique claro, né, a utilização do passado e o segundo verbo não muda. Pergunta. Did he want to drink wine yesterday? Did he want to drink wine yesterday?
Ele quis beber um vinho ontem? Ele quis beber vinho ontem? Olha o yesterday aí, tá vendo? Ó? Foi ontem, tá? Legal. Resposta afirmativa. Yes, he wanted to drink wine yesterday. He wanted to drink wine yesterday. Sim, ele quis, olha o want com o ed ali em vermelho. To drink, não muda o segundo verbo, olha, importantíssimo isso. Wine é vinho, yesterday, ontem. Não, ele não quis beber vinho ontem. E a negativo, o verbo volta ao normal, want, e o didn't manda na frase. No, he didn't want to drink wine yesterday. Não, ele não quis beber vinho ontem. Então ficou bem claro aí. E lembrando ali, ó, utilizamos o did para todas as pessoas. E não precisamos acrescentar o S na afirmativa. Lembra que no presente era assim? Quando nós perguntávamos com does, né? Na afirmativa, era necessário ter o S quando eu utilizava o he, o she e o it. Nesse caso, ó, não houve essa estrutura. Por quê? Porque nós utilizamos aí o passado, que é o did na pergunta e o didn't na negativa. E na afirmativa, o verbo se torna passado. Ou ele é ed, né, que é um regular, ou ele vai estar lá naquelas linhas, né, na nossa coluna aqui, na nossa tabela de verbos irregulares, ok? Vamos seguir para a nossa próxima página já em forma de exercício, para ficar tranquilo para vocês. Então eu vou explicar aqui o que você vai fazer, você vai dar uma pausa para praticar esse exercício e depois você continua o vídeo. Logo após você fazer o exercício, já tira uma foto e envia para que eu possa aí colaborar com o seu aprendizado e deixar para você se você entendeu o exercício, se você fez de forma correta e partir aí para criar suas próprias frases no inglês, ok? A partir daí nós vamos colocar aí, fazer a nossa escrita se tornar história. Você vai começar, né, a escrever sobre o seu dia a dia no inglês, o seu diário aí, e o passado vai ser muito importante para isso, ok? Answer the questions é o primeiro exercício. Answer significa responda, the questions, as questões ou as perguntas. E olha só, você vai responder essas perguntas na afirmativa. Por que eu estou pedindo para que você responda na afirmativa? Porque a ideia é que você utilize os verbos no passado. Então, ou ele vai ser ed, ou você vai procurar na lista ali, na última página do nosso material. Se ele estiver ali, você vai descobrir qual é o verbo no passado, qual é a forma do verbo no passado. Vou fazer aqui com vocês, ó. Did you go to Limeira yesterday? Limeira é a cidade aqui da English U. Você foi para Limeira ontem? Did you go? Olha só, o go é ir, você já aprendeu, mas por conta do did ficou você foi. Did you go to Limeira yesterday? Você foi para Limeira ontem? A sua resposta vai ser sim. Eu fui para Limeira ontem. Não vou deixar a resposta em inglês, porque é o seu exercício, mas essa é a ideia. E assim por diante, ó, a letra B. Did your father needed to work last Sunday? Did your father need to work last Sunday? Qual é a pergunta? Você já vai conseguir entender, ó. Seu pai precisou trabalhar no sábado, aliás, no domingo passado, Sunday. Olha o last ali como palavrinha mágica. Seu pai precisou trabalhar domingo passado? Você vai dizer que sim. Sim, meu pai precisou trabalhar domingo passado. Ao pé da letra ali, ok? E assim por diante, na letra C, você já vai entender qual é a pergunta. Na letra D, na letra E também e na letra F. Olha a letra E e F. Você não vai precisar dizer que sim ou que não, mas você vai responder na afirmativa. Por quê? Olha lá a letra E. What did your mother want to wear to go to the party last night? O que a sua mãe quis usar para ir na festa a noite passada? Então, você não vai dizer sim, você vai dizer o que ela quis vestir, né? O que ela quis usar para ir à festa a noite passada. Então, não precisa do yes, mas a frase vai ser afirmativa. E assim é a letra F. What did you cook for lunch today? O que você cozinhou para o almoço hoje? E aí você não vai dizer sim, né? Você vai dizer, eu cozinhei batata,
para o almoço hoje. Eu cozinhei macarrão, arroz e batata. Eu cozinhei peixe e assim por diante. E aí você vai utilizar a forma afirmativa no passado. E fiquem grudados aí com a folha, com a tabela, né, dos irregular verbs. Esse eu aconselho que você imprima, tá? Dá um jeito de imprimir essa tabela para que você, a partir de hoje, vai utilizar muito ela. Sem decoreba, pessoal. Sem decoreba. Você deve estudar cada verbo, utilizar de forma escrita, depois de forma falada e assim por diante. Quando você escutar também, vai fazer muito sentido para você de forma natural. Ok? Dê um pause então aqui na aula, faça seu exercício, tire uma foto e depois já deixe separado para você enviar junto com os outros exercícios dessa aula que nós vamos seguindo após isso, ok? Legal! Continuando então, vou deixar para vocês aqui que vai ficar para o nosso próximo exercício, o exercício 2, verbos, new verbs, novos verbos. E a partir de agora eu passo a deixar para vocês o verbo no infinitivo, que é no presente, e também no passado, ok? Let's get repeat. Vamos repetir. To comb, combed. To brush, brushed. To think, taught. To draw, drew. To fall, fell. To pay, paid. To move, moved. To robe, robed. Ok, olha só. Eu deixei uma coluna ali do infinitivo com lugar para você colocar a tradução desse verbo. Porém, na coluna do passado não tem uma linha. Por quê? O verbo do passado nós não traduzimos ele. Vai depender do pronome que está junto. Por quê? Se eu falar I combed, que significa eu penteei ou eu penteava o cabelo, pode ser. I combed. Se eu colocar o we, que é nós, não vai ser nós penteei. Vai ser nós penteávamos. Deu para entender? Não anote nunca a tradução do passado, do verbo do inglês no passado. Ele vai ter sempre a tradução conforme o pronome. Por isso você não anota. Mas entenda que ele vai ter 3 traduções, 4, às vezes até mais, no português. E uma única vez você vai aprender o verbo no passado. E olha lá, to comb significa pentear, tá? E aí eu não coloco to quando o verbo está no passado, ok? Aí eu coloco só combed, já foi colocado o ed. Esse é um verbo regular, né? Um verbo regular, porque ele tem o ed. E os outros que nós vamos ver que não tem o ed, ele é um verbo irregular que está naquela lista que você vai imprimir para acompanhar. Já pode até dar uma olhadinha depois, os verbos aqui que são irregulares, e marcar um pontinho lá para falar, olha, eu já vi esse verbo. É uma dica importante para você ir lá ticando mesmo cada verbo que você já estudou. E aí a hora que você vê, naturalmente, já estudaram ali os 140 e poucos verbos que estão ali regulares. E mais os regulares que eu vou ajudando vocês aqui a cada aula e você vai descobrindo também conforme a sua necessidade. Legal? Certo. Então vamos lá. Eu tenho ali o to brush, que significa escovar. Pode ser escovar o dente, escovar o cabelo. E o brushed, escovei, escovava, escovamos, ok? To think, verbo pensar ou achar. Eu acho que sim, eu penso que sim, é esse verbo, tá? Não é de achar, de encontrar algo. Pensar e achar algo. E o thought, olha lá, é um verbo irregular. Ele é o pensei, achei, entendeu? Se eu quero dizer eu achava, I thought. Pronúncia thought, ok? Então ele é um verbo irregular. Você pode olhar lá, ó, to think, na sua tabela, faz um pontinho lá, thought, tá junto, ok? To draw, outro verbo irregular, significa desenhar, tá? Nós já vimos aí na nossa aula do to be, né? Esse verbo to draw, desenhar. E o passado é drew. Olha só, mudou uma única letra, o A pelo E. E ele é um verbo irregular por isso, ok? Desenhar, então fica desenhei, desenhava, desenhamos, né? E assim por diante. To fall, outro verbo irregular que está aí na sua listinha. Fall é o verbo cair. O passado fell, caía, caímos, caíamos, né? E assim por diante, ok?
ok? Legal. To pay, verbo finalizado com Y. Olha o que acontece. Pagar, paid. Fica paguei, pagava, pagamos. Então o verbo terminou em Y ali. Nesse caso, ó, você troca o Y pelo I, tá? E depois coloca o D. Ele é um regular, porém, por terminar em Y, retira-se o Y. E aí vamos aprendendo a cada verbo a sua mudança. E aí você aprende então que paguei, em inglês, pagava, é paid, se escreve dessa forma. Ok? To move. Verbo regular, só colocou mais um D ó, no passado, porque ele já termina em E. Então não precisa dobrar o E aí, porque já termina em E, você só acrescenta o D. Então, moved seria to move, mudar, moved, mudei, mudava, mudamos, ok? To robe, verbo roubar, ok? Robbed, que é um verbo regular, só foi colocado ali o ED, e olha o que aconteceu. Dobrou-se a letra B. Lembra da nossa aula do verbo to be? Quando o verbo termina em consoante, vogal e consoante, eu dobro o B. E acontece isso no verbo também, no passado. Robe, consoante, vogal, consoante, dobra-se o B, robbed, na escrita. E na pronúncia não muda nada, assim como nós aprendemos lá no verbo to be. Ok? Vamos continuar em nossa próxima página, mais verbos para você fazer o segundo exercício. Let's go. Repeat. To swim. Swam. To arrive. Arrived. To reach. Reached. To walk. Walked. To show. Showed. To dream of, dreamed of. To date, dated. Ok, olha, eu peço para você muito que repita sempre, se precisar pausar o vídeo para repetir, é muito importante que o seu cérebro já vá dominando esses vocabulários. E assim, quando você escutar alguma vez esse verbo, você vai lembrar, o seu cérebro vai te ajudar nessa lembrança. Gravem isso e façam isso. Então, to swim, mais um verbo, significa nadar. Nós já até vimos esse verbo nas aulas anteriores. E olha o passado, ele é um verbo irregular, está na nossa listinha de verbos irregulares. Mudou o I pelo A, ficou swam, significa nadei, nadava, nadamos, né? Qualquer significado no passado, conforme o pronome. To arrive, verbo chegar. No passado, cheguei, chegava, chegamos, arrived. To reach, alcançar, tá? To reach, alcançar. Reach de alcancei, alcançava, ok? To walk, andar, tá? Caminhar. No passado, walked, só colocou o ED. E olha a pronúncia, mais uma vez eu lembro com você, ó, walked, walked. Não é walked, tá? Não precisa forçar assim, tá? Nós brasileiros forçamos muito o final das palavras. Então é muito comum, né, se errar na pronúncia aí no passado com o ED. E aí a gente vai se adaptando aos poucos. To show, verbo mostrar ou apresentar. To show, mostrar, apresentar. Showed, mostrei, mostrava, apresentamos, apresentei, né, apresentava. To dream of. O of vocês já aprenderam que é o de, né? Significa de no português. To dream é sonhar. Sonhar de? Não. Nesse caso eu quero que você aprenda já o dream of, que significa sonhar com. E no passado sonhei com, sonhava com. E assim por diante. Olha um exemplo com dreamed of no passado. I dreamed of you yesterday. I dreamed of you yesterday. Eu sonhei com você ontem. Né? Tá aí na legenda para vocês. Eu sonhei com você ontem. Coloquei o dreamed of. Eu não coloco o with, que vocês já aprenderam que é com. Ricardo, por que isso? Aprenda o inglês com a sua estrutura. É do inglês isso, ó. Dreamed of ou dream of. Sonhar com e acabou. E a partir daí, você vai começando a pensar em inglês. Isso é muito importante. Você vai ver a partir de agora, do nosso teste 1, das aulas que vem adiante, você vai começar aí de forma natural a pensar em inglês conforme é utilizado o inglês mesmo. Não fica pensando o porquê de tudo,
Legal? Último verbo nosso ali, o to date, que significa encontrar, né? Date é data também, sem o to. Colocou o to, ele é um verbo. Então fica encontrar ou namorar. Pode anotar aí o verbo namorar em inglês, to date. E o passado, dated, namorei, namorava, encontramos e assim por diante. Ok? Então esses verbos, eles estão aqui para você fazer o seu próximo exercício, o exercício final da nossa aula do passado, que aí vocês vão me enviar e eu vou fazer a correção com vocês, né, na próxima aula, deixar aí com vocês um feedback desse exercício para que a gente consiga seguir, né, com as nossas aulas a partir já de termos a regra, né, a estrutura do passado entendida, ok? Qual é o exercício então? Ó, 2 exercícios para você utilizar e aproveitando esses verbos e outros também que você queira. Número 1. Make creative sentence in the present and in the past with the new verbs. Faça sentenças ou frases criativas no presente e no passado com os novos verbos. Então eu deixei um exemplo para você ali, ó. id, esse E e o G é o nosso EX aqui do português, exemplo, ok? Importantíssimo saber isso, a abreviação de exemplo em inglês é id, EG. Olha lá, I brush my teeth every day, and yesterday I brushed my teeth twice. Fácil de entender, ó. Eu escovo meus dentes todo dia. Teeth, dentes. And, yesterday, ontem, I brushed. Olha, eu escovei my teeth, meus dentes. E essa palavrinha que você vai aprender aí nas nossas próximas aulas, o twice, já vai vendo por agora, ó, 2 vezes significa. Então, eu escovei meus dentes ontem, aliás, eu escovo meu dente todos os dias, e ontem eu escovei meus dentes 2 vezes. É isso que você vai fazer, ó. Você vai colocar o verbo brush ali no presente, e depois você vai usar o brushed no passado. Obviamente que eu dei o exemplo com o brush e agora você tem outros verbos aí acima que eu deixei. Usou swim, usa o swam. Usou arrive, usa o arrived. Usou show, usa o showed. E aí vai criando sentenças criativas na afirmativa, tá, pessoal? Não vai usar a negativa ainda, é o nosso próximo exercício. Tenta usar o last week, semana passada. Tenta usar também last weekend, final de semana passado. Last Sunday, last Saturday. Aproveita para praticar outros vocabulários que você já conhece do inglês. E aí você vai fazendo uma união aí, alcançando os resultados. Importante, no mínimo 3 frases, de 3 a 5 frases aí no mínimo, para você praticar bem aí, você vai utilizar de 3 a 5 verbos. E se você tiver tempo, quanto mais você praticar, mais natural vai ficar para as nossas próximas aulas. Você já vai começar usando o passado, contando uma história, como foi o seu final de semana e assim por diante. Isso vai ser a nossa próxima aula e você vai ter exercícios também bem práticos para utilizar o passado com naturalidade. Exercício número 2, nossa próxima página. Create sentence interrogatives in the past with the new verbs and answer them. Vamos entender qual é o pedido do exercício 2. Crie sentenças interrogativas no passado com os novos verbos e responda a elas. Muito simples para você, tem exemplo ali que eu deixei. É como se fosse os nossos exercícios anteriores com o presente simples, simple present, e com o to be. A mesma coisa, só que agora você cria sua pergunta também no passado e responde que sim e que não. Aí você vai estar praticando por completo a estrutura do passado simples. Meu primeiro exemplo, olha a minha pergunta. Did she buy a new car last week? Did she buy a new car last week? Ela comprou um novo carro semana passada? Olha tudo que eu expliquei ali na minha pergunta, ó. Did she buy? Ela compra? Não, ela comprou. Olha o did. O quê? A new car last week? Complemento, um novo carro semana passada? Minha resposta é que sim, ó. Vou dizer que ela comprou. Yes, she bought a new car last week.
Sim, ela comprou um novo carro semana passada. E olha o comprar ali, ó, né? Ele se tornou bought na afirmativa, porque se você olhar na sua tabela de irregular verbs, buy se torna bought no passado simples na afirmativa. E na negativa, no, she didn't buy a new car last week. Não, ela não comprou um novo carro na semana passada. E olha que interessante lá, de novo, o verbo buy volta, né, como na pergunta. Por quê? Se tem o didn't, que é o did not, na negativa. Você pode usar didn't ou did not, ok? Assim como do e do not, doesn't e does not está correto. Do not e don't também está correto, ok? Aí a preferência a partir de agora é sua. Então esse é o exercício. Crie no mínimo aí de 3 a 5 perguntas e responda as 3 ou 5 perguntas na afirmativa e na negativa. E eu tenho certeza que você vai enriquecer muito seu conhecimento. E a partir de agora, muita coisa vai fazer sentido para você. É a nossa terceira estrutura até aqui. Fico muito feliz de saber, né, que chegando até aqui já é muito conteúdo e muita coisa já vai começar a fazer sentido para que os seus textos se tornem histórias, se tornem um diário e vai ser muito fácil a partir de agora colocar na sua fala, ok? Essa é a nossa aula de hoje, a nossa 7ª aula. Vejo você, aliás, aguardo seus exercícios, vamos nos falando aí de forma, né, pelo WhatsApp, tanto pelo grupo quanto individualmente, e qualquer dúvida, aguardo para que eu possa te auxiliar a enriquecer seu conhecimento ainda mais, ok? Congratulations for watching this class and see you next class. Take care. Bye bye.